Olá, sexto ano. Meus amores, aqui nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? E agora que se passou aí a nossa segunda avaliação, nós vamos dar continuidade nos conteúdos, já avisando a nossa prova, claro, de terceira avaliação. Então eu fiquei devendo para vocês um conteúdo do quarto capítulo, lembra? Que era sobre classificação e flexões, que nós vamos ver agora. Nesse novo retorno, depois das nossas aulas, a gente estava aí vendo de que forma que você poderia, de uma forma mais organizada, começar aí a acompanhar de melhor forma o seu livro, tá? Então, durante a semana, vai ser postado 2 vídeos, de acordo com as nossas aulas, no caso, né? São 2 aulas, 2 encontros de 2 aulas cada. Então, nós vamos começar a trabalhar esse conteúdo de quarto capítulo. Vamos ver as nossas interpretações. Durante a semana a gente vai ter o tempinho para fazer as atividades e vocês tirarem as suas dúvidas no momento da aula pela plataforma. E é claro que eu preciso aí que você tenha esse cuidado de acompanhar, de pegar o seu livro para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Então aqui nós vamos falar sobre classificações e flexões. Então, a priori, meus amores, esse assunto é um assunto que a gente já trabalhou lá atrás. Quando a gente fala eu estou me referindo aos outros professores, né, que passaram com vocês pelo ensino básico. Então, o meu aluno sabe o que são substantivos próprios, concretos, abstratos, primitivos, compostos. Mas a gente vai fazer aqui uma retomada desse assunto para que você possa lembrar e poder entender como essas classificações vão aparecer aí em um novo formato, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Então, olha só. Essa imagem, ela foi retirada do seu livro, da página 152, tá? Então, você pode fazer esse acompanhamento aí pelo seu próprio material. Então, ele fala sobre os comuns. O que seriam aí esses substantivos de classificação comum? Vai se referir o quê? Aos seres, a qualquer um deles que sejam comuns. Por exemplo, aluno, cidade, estado, país, tá bom? Quando eu falo de próprios, nós já vamos falar aí de um determinado indivíduo ou uma espécie, como seu próprio slide mostra aí, particularizando. Então, vão ser aí nomes próprios, vamos dizer assim, com letra maiúscula. Diego, Olinda, Paraíba, Brasil, tá? Os concretos são aqueles que nós conseguimos o quê? Ter aquela consistência, pegar, que nomeiam seres de existência, tá certo? Abstrato, nós aprendemos que é tudo aquilo que nós não podemos materializá-lo. Ou seja, vão ser, por exemplo, sentimentos, né? Aí a questão de honestidade, saudade, calor. Os coletivos, que vão indicar conjunto de seres, que a gente aprende, né? Por exemplo, o que seria uma classificação aí de substantivo coletivo? Colmeia, que é de abelhas. A fauna, que faz referência a animais. O cardume, que faz referência a peixes. Constelação, estrelas, nós sabemos que existem inúmeras palavras referentes a isso, tá bom? Temos aí, quanto à formação primitiva, qual é aquela primitiva? Aquela que vai originar outras palavras. Sertão, mestiço, plástica, estrutura. Os derivados, que são esses, né? Que são formados a partir de outro nome, que seria sertanejo, mestiçagem, a plasticidade e o estruturalismo, que é o exemplo aí em cima. O primitivo é aquele que se deriva desse primitivo, tá? Os simples são constituídos apenas por um radical. Lembra do radical que a gente falou? Então, aquele radical é aquela base, básica, né, da palavra, em que eu vou aí tirar para poder fazer a originação de outras palavras. Flor, couve, abelha, pé.
E os compostos, que a gente vai utilizar aí o mesmo exemplo de cima, só que de forma composta, que vai apresentar mais de um radical. Que seria flor de lis, couve-flor, abelha mestra ou pé de moleque. Que aí nós temos também o auxílio do hífen, né? Para poder deixar claro pra gente o que seriam essas palavras dessa formação composta. Beleza? Vamos lá. E aqui, ainda na sua página 152, nós temos sobre o assunto flexão de gênero. Quando eu falo gênero, meus amores, eu estou me referindo à questão feminina e masculina, tá? Então, na letra Azinha aí, nós vamos ver biformes, ou seja, quando apresentam duas formas para indicar o gênero. O feminino, o masculino e o E indicativo do masculino, tá? Então, por exemplo, eu tenho o gato e tenho gata. Eu tenho mestre e tenho mestra. Então, aí, meus amores, o substantivo pode ser biformes, feminino e masculino. Gato e gata, cachorro e cachorra. Tudo bem? Beleza? Cidadão, cidadã. Patrão, patroa. Comilão, comilona. Então, a questão aí do substantivo biforme é para demonstrar para você que você pode utilizar uma palavra tanto no feminino quanto no masculino. Por isso eu coloquei aí a questão pra gente saber menino, menina, namorado, namorado, homem, mulher, tá bom? Pai, mãe, porque eu tenho aí essa questão da palavra tanto no feminino quanto no masculino. E aqui nós vamos falar, já ainda na página 152, acompanha aí, tá? Ainda sobre flexão de gênero, nós temos comum de dois, epiceno e sobrecomuns. Meus amores, o assunto ele não é difícil, mas você precisa aí ter a atençãozinha de realmente conseguir lembrar o que cada um significa para que você não se confunda. Então, eu tenho aí uniformes, vão apresentar na forma para marcar o masculino e também o feminino, isso aí tranquilo. O comum de dois, o que vai acontecer? Ele vai ser indicado quando eu utilizo uma palavra só, mas ele não vai mudar aí para o feminino e o masculino. Eu vou poder utilizar essa mesma palavra tanto para o feminino quanto para o masculino. O que vai mudar? O artigo que vem na frente. Por exemplo, eu não falo a gerenta ou gerento, não. Eu falo a palavra gerente tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, eu falo o gerente, mas também falo a gerente. Entendem? Aí, esse meu artigozinho da frente é que vai indicar que eu estou falando de um gerente. Aí, é uma mulher e um gerente, um homem. Tudo bem? Por exemplo, o socialista. Aí eu mudo. A socialista, o policial, a policial. Então, eu sei aí, quando eu falo o policial, eu sei que eu estou me referindo a um policial do gênero que? Masculino. E a policial, ou uma policial do gênero que? Feminino. O jovem, a jovem, tá? O indígena, a indígena. O jornalista, a jornalista. Perfeito? Facinho, né? E esse epiceno, tia? Aí, eu tenho uma classificação um pouquinho diferente para fazer referência aos animais, tá? Então, vai ser o acréscimo aí da palavrinha macho ou fêmea, tá certo? Para eu poder dizer sobre se é do gênero, no caso, né? Do que seria aí masculino e feminino para os animais. Então, olha só. Cobra, macho ou cobra, fêmea. Um peixe, macho ou um peixe, fêmea. Eu vou ter esse acréscimo na palavra para eu poder distinguir aí essa questão do gênero para os animais. Beleza? Sobrecomuns vai apresentar uma mesma forma, tá? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, a testemunha, eu vou fazer referência tanto para
uma testemunha masculina quanto uma feminina, tá? Então, por exemplo, hoje vai ter algo relacionado à justiça. Eu preciso de uma testemunha, mas eu não estou me referindo a uma testemunha homem ou mulher. A testemunha vai servir tanto para um feminino quanto para um masculino, tá bom? O gênio, eu não preciso falar o testemunho, a testemunha, o gênio, a gênia, não. Não há necessidade, porque isso aí é uma classificação, é uma flexão sobrecomum, tá? A criatura, o cônjuge. Ai, tio, o que é essa palavra estranha? O cônjuge, por exemplo, são pessoas casadas, certo? Então, eu falo o meu cônjuge, eu estou dizendo que é aquela pessoa que é casada comigo, que vive comigo. Ok, meus amores? Perfeito. Sobre flexão de números, nós vamos ter aqui, nós já fizemos até um trabalho referente a isso, um exercício em sala, em que colocava para vocês algumas terminações para que você pudesse saber como finalizaria aquele tipo de palavra, tá? Então, os simples, a gente sabe que apenas vai apresentar um radical para a gente. Então, aqui nós temos aí terminação, vogal e ditongo, acrescenta-se o S, aí vai ficar aluno, né, no simples, e alunos, se eu fosse colocar aí no plural. A questão do plural é diferente da palavra composta, você não pode aí complicar ou se confundir, tá bom? Por exemplo, se eu falar degrau escorregadio, eu estou falando apenas de um degrau. Mas se eu falar degraus, eu estou fazendo referência a mais de um degrau. Então, nessa questão, ele não passa a ser uma palavra composta, e sim, o quê? Um tipo de substantivo simples, mas no seu plural, tá bom? Ah, tia, como é que eu vou saber como é que vai fazer essa terminação do são e do ans, ou ex, né? A terminação R ou Z vai acrescentar o quê? O ES, que vai ficar amores, na sua forma, o quê? No plural, tá? Assim como vozes. Terminação M, que vai substituir por M ou N, álbum, álbuns, que faz terminação de uma forma diferente. Álbum tem minha terminação em M, né? E álbuns eu vou ter em NS, assim como a regra do refém com M e reféns com NS, tá? Só que essa questão aqui das terminações, vocês vão precisar fazer essa leitura aí com calma, para poder fazer esse reconhecimento de quando você tirar do seu singular para passar para o nosso plural, tudo bem? Então, ó, aí embaixo, terminação AL, EL, OL, UL, que vai acrescentar aí o IS. Tia, quando é que eu vou acrescentar esse IS? Essas terminações que a senhora está fazendo referência. Quando eu for passar essas palavrinhas para o meu plural, beleza? Que aí vai ficar quintal, no meu plural vai ficar o quê? Quintais. Anel, no plural, anéis, tá? Porque vai eliminar aí esse L e vai acrescentar aí pra gente esse IS, beleza? E das palavras compostas, isso aí tudo de acordo com a parte que está no seu livro, tá? No composto vai apresentar mais de um radical. Aí nós temos aí um exemplo. Cirurgião, dentista, que fica cirurgiões, dentistas. Então eu tenho uma palavra composta. As duas palavras vai sofrer o quê? Uma espécie de transformação aí, tá bom? Os substantivos ligados por preposição, que seria salário, família, e vai ficar o quê? Salários, família. Apenas o segundo elemento deve ir para o plural. Quando é que somente a segunda deve ir para o plural? Quando é compostos por palavras o quê? Repetidas. Por exemplo, as onomatopeias, que são aqueles ruídos, né? Que nós fazemos a identificação, seja por um som, ruído de um objeto ou de um animal, tá bom? Então, ó, tique, taques, beija-flor, beija-flores, tá? Abaixo, assinados, tá? Não precisa fazer as duas modificações, porque senão você teria duas palavras iguais modificadas. Ia ficar o quê? Corres, corres.
tiques, taques. Ia ficar estranho, tá bom? Então, somente uma sofre essa diferença. Então, de uma forma bem objetiva, nós temos aqui, eu coloquei para vocês no slide, o simples e o composto, que a gente já está acostumado a ver de uma forma mais simples, que é a simples chuva, e o que seria o composto de chuva? Guarda-chuva. E eu tenho aí um hífen, né? O perna, que seria pernilongo. O floricultura, tá? Couve, flor. Então, eu tenho no simples apenas um radical. E no composto, eu tenho pelo menos 2 radicais nesta estrutura. Tá bom? Vamos passar para frente. Aqui nós vamos falar sobre flexão de grau no aumentativo e no diminutivo. Vocês podem dizer assim, poxa, tia, mas confunde essa questão de analítico, de sintético, porque eu já conheço, né? Vocês já conhecem essa questão do aumentativo e do diminutivo. Como eu falei para vocês aqui, é basicamente uma revisão, porém agora se apresenta para a gente alguns elementos diferenciados para o nosso sexto ano, né? Então, olha só. Bora lá. Letra A, aumentativo. Indica aumento das dimensões do tamanho dos seres e pode ser sintético, com acréscimo de um sufixo. Opa! Olha como já começa a mudar aí a nossa conversa. Agora o meu aluno já sabe o que é um sufixo, já sabe o que é um prefixo, já sabe o que é uma formação parasintética, não é não? Então, olha só. Quando eu digo assim, sufixo, eu vou transformar uma palavra em algo exagerado. Lembra que é aumentativo que a gente está conversando, tá? Então, de voz vai ficar o quê? Vozeirão. Se for de dente, dentuço. Se for rico, ricaço. É como se eu fosse falar de uma forma exagerada. Ou analítico, né? Eu posso falar aumentativo sintético, né? Que é essa questão de você colocar de uma forma exagerada, né? Desse sufixo. Ou de uma forma analítica. Eu vou falar de uma forma que faça referência a algo grande, mas olha como vai mudar. Eu vou colocar um adjetivo aí. Então, se eu vou falar, por exemplo, de uma mão que é muito, muito, muito grande, eu vou falar mão grande. Os cabelos enormes, né? Não vou falar cabelaço, cabelão, não. Vou falar cabelos enormes. A mão grande. Então, quando eu for colocar esse tipo desse acréscimo do adjetivo, eu vou dizer que ele é aumentativo o quê? Analítico. Ah, tia, então tá. Então, o aumentativo sintético vai ser aquele que eu vou fazer referência de uma forma mais exagerada. Isso, né? Voz, vozeirão, dentuço. O diminutivo, ele vai se apresentar da mesma forma, tá? Vai expressar uma diminuição do tamanho, por exemplo, aí. Da forma sintética, mão, mãozinha, dente, dentinho. Ah, tia, então a gente já fazia esse tipo de classificação no diminutivo, de sintético e analítico. Eu só não sabia, né? Nós só não sabíamos aí, de fato, que eram essas duas palavrinhas, sintético e analítico. Sempre quando a professora de vocês pedia para fazer, dê o aumentativo de casa, ou dê o diminutivo de casa, casinha. Então, vocês já faziam esse tipo de classificação, mas não tinha um nome específico agora que vocês estão recebendo no sexto ano, tá? Então, seria aí, com acréscimo do sufixo, seria mãozinha, lembra que é diminutivo. Dente, dentinho. Roupa, roupinha. E na forma analítica, que vai ser o acréscimo do adjetivo, aí eu vou colocar a mão pequena, pé pequeno. Só relembrar aí para vocês. O que é o adjetivo? Lembra que é aquele que vai classificar, que vai qualificar a sua palavra. Então, quando eu digo que é uma mão pequena, é o adjetivo daquela mão. Ela não é uma mão grande. Ela é uma mão pequena. E o pé também pequeno. Por isso eu coloquei para vocês aí um esqueminha só pra gente poder, sempre quando olhar pra imagem, relembrar. O menino no grau aumentativo analítico vai ser um menino grande. No sintético vai ser um meninão, lembra? No sintético nós temos aquele exagero, né, de como falar uma palavra. O grau diminutivo, no analítico, vou ter menino pequeno ou menino grande. E no sintético, menininho. Tá bom, meus amores?
Perfeito. Agora sim, finalizado nosso quarto capítulo, o assunto que a tia já tinha aí prometido para vocês que nós iríamos resolver, assim como o nosso retorno. Ao final do nosso slide, nós temos agora as aulas compreendidas da aula de hoje, os exercícios, né? Então, eu vou fazer hoje meus exercícios na nossa aula direitinho, vou tirar minha dúvida na plataforma, tá certo? Então, vocês vão colocar aí em prática o que vocês aprenderam. Ah, tia, poxa, eu esqueci, eu não entendi tão bem o que a senhora explicou aqui. A senhora pode me explicar? Claro, eu estou disponível para vocês na plataforma. E vocês podem tirar essas dúvidas aí pra gente poder resolver logo, tá? Aí depois eu volto aqui pra gente poder fazer a nossa correção das nossas aulas. Porque na nossa próxima aula vai ser postado um outro vídeo com outros exercícios. Então, quando for na próxima semana, a gente já se encontra e faz a revisão. Perdão, nós fazemos as correções para ficar tudo certinho, ok? Boa aula, bons exercícios, mãos à obra, meus amores. A sua aula continua no próximo vídeo.